amados de Deus, mais uma vez estamos juntos neste vídeo para darmos continuidade ao estudo do Evangelho do Reino de Deus. Estamos falando sobre a mensagem para o tempo do fim. Nós vimos no vídeo anterior que homens da Bíblia quiseram entender, foi o caso de Daniel, não pôde. Depois o caso de Paulo, que ouviu palavras inefáveis, quis pregar, mas não pôde também, não poderia falar palavra nenhuma. E depois no final nós vemos João, quando está escrevendo o Apocalipse, houve uma voz, depois de ouvir a voz dos 7 trovões, coisas maravilhosas que ele deve ter ouvido, a ordem foi: não escrevas. Agora veja o que nos diz o texto de Apocalipse, versículo 7 do capítulo 10. Diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a 7ª trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nos dias da voz do 7º anjo, até então, nós sabíamos que o 7º anjo tinha como responsabilidade tocar a trombeta, a 7ª trombeta, que anuncia a volta de Jesus. Mas antes do dia de tocar a trombeta, o texto fala de dias da voz do 7º anjo, anunciando, trazendo um livro, o Evangelho Eterno, diz a palavra, na mão, para anunciar por todas as nações o que Deus falou aos seus santos, os profetas. É o Evangelho Eterno. Por que é eterno? Porque este Evangelho, ele foi estabelecido lá na eternidade. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas na eternidade passada. Preste atenção, Deus não faz nada que ele decida assim fazer intempestivamente. Deus é organizadíssimo, tem tudo em ordem, e ninguém pode impedir que ele faça o que ele quiser. Ninguém pode dizer: que fazes? Segurar a mão de Deus e dizer: que fazes? Ninguém pode, ninguém tem esse poder. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, Deus planejou tudo, e Deus vem anunciando para os seus profetas há milênios atrás acerca deste reino. E a palavra do Senhor continua nos falando sobre este assunto quando diz em Apocalipse 14, versículo 6. Agora eu quero que você observe o fato de que nós não estamos falando de uma sequência de fatos sucessivamente no tempo. Apocalipse 10, 7 fala do anjo, nos dias da voz do 7º anjo. Agora, Apocalipse 14, 6, ou seja, 4 capítulos à frente, um bom tempo, os dias da voz do 7º anjo já passou. Então nós vemos assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Ora, no dia da voz do 7º anjo, antes dele anunciar, de tocar a trombeta, a volta de Jesus, ele fala. Depois, antes do anjo, do 7º anjo tocar a trombeta para a descida do Senhor Jesus, vem um outro anjo com o evangelho eterno, para ser pregado em toda a terra. Por isso que Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que antecede o fim é a pregação do evangelho do reino. Aí continua dizendo, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua
prostituição. Oh, coisa maravilhosa, glória a Deus. O sétimo anjo, voz de trombeta, outro anjo trazendo o evangelho eterno na mão, anuncia o evangelho eterno para os 4 cantos da terra. E qual é o resultado? Qual é a resposta desta pregação do evangelho do reino de Deus? Caiu a Babilônia. Presta atenção no que diz o texto. Caiu a Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição é essa? Se prostituiu, se contaminou. Contaminou com o quê? Com o evangelho anátema, com o engano, com a mentira. Preste atenção que a pregação do evangelho eterno derruba a Babilônia, que é a figura da apostasia, do engano, da mentira. Amados de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Mantenha o seu coração aberto, porque nós estamos vivendo tempos de revelações profundas. Deus quer falar ao nosso coração coisas profundas e nos avisar de coisas que estão para vir. Devemos nos preparar, devemos aceitar o chamado de Deus para realizarmos aquilo que Deus tem planejado fazer através da nossa vida. No capítulo 11, versículo 15, nós vemos agora o sétimo anjo tocando a trombeta. E a palavra de Deus diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo... Presta bem atenção. O sétimo anjo toca a trombeta. É a descida de Jesus Cristo. E ouve-se no céu vozes dizendo... Agora vamos ver o que está sendo dito. O que está sendo dito não pode ser mentira. Porque Satanás e seus anjos, o pai da mentira, e todos os demais mentirosos que a ele acompanham, já foram lançados de lá para fora. E até acredito que a essa altura já foram lançados também da terra para baixo, para o abismo. Mas olha o que diz a mensagem que é ouvida no céu. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo, olha, o reino do céu, é o reino do mundo. Aqui não está falando a estratégia não, o sistema do céu, mas está falando do lugar, do território. O reino do mundo, diz, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Se tornou de Deus, o Pai, e do seu Cristo. Cristo esse cuja cabeça é Jesus. E o corpo somos todos nós, os filhos de Deus, nascidos na face da terra e chamados para serem santos e glorificados. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tem um texto em Daniel que diz: este reino jamais terá fim. O reino da terra, o reino do mundo, se torna do Senhor e do seu Cristo. Essa é a mensagem do tempo do fim. Faz parte das revelações que estão para vir. Também esta que estamos proferindo agora. Prepare o seu coração, porque coisas muito novas estão para serem ouvidas no nosso tempo. E que nós não sejamos pegos de surpresa e nem nos escandalizemos quando o Espírito do Senhor, o Espírito da profecia, a verdade que liberta, realize em nós todo o querer de Deus para a glória do seu nome. Seja assim em nome de Jesus. Amém.
Eu não sei nada do amanhã da minha vida. Quem sabe é Deus.